Fala galera, vamos então para a nossa quinta questão, falando agora sobre a parte de espelhos esféricos, especificamente sobre o espelho convexo. Eu até desenhei aqui um espelho côncavo para a gente só mostrar como é que seria se fosse uma pergunta referente ao espelho côncavo. Mas olha só, considere um espelho esférico convexo utilizado em um ponto de observação estratégico para melhorar a visibilidade de uma curva fechada, de uma estrada. Aí ele diz, um carro se aproxima dessa curva e é observado através do espelho, e, à medida que o carro se afasta do espelho, sua imagem, aí ele quer saber o que vai acontecer. Lembrando, é um espelho convexo, tá, galera? O espelho convexo ele só forma um tipo de imagem. Toda vez que a gente coloca um objeto na frente da face espelhada, o fato, né, eu até brinco quando eu estou explicando isso aqui, que a gente tem aqui o foco e o centro ó, na parte interna do espelho, né, dentro do espelho. Como se a gente dividisse isso aqui numa janela, onde nós temos do lado de cá para o objeto, certo? Para esse lado de cá onde a gente toca nas coisas, né, o nosso mundo real, e dentro do espelho o nosso chamado mundo virtual. Tudo bem? Então o foco e o centro estão lá dentro. Acaba que o objeto não consegue se basear em relação a eles, porque aqui eles não têm nenhum ponto. Então qualquer posição que eu colocar o objeto aqui, eu vou acabar formando o quê? A mesma imagem. Porque vai mudar de imagem, como acontece no côncavo, quando tu consegue se posicionar em relação a eles. Por exemplo, o objeto antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. Tu tem 5 regiões disponíveis aqui para colocar o objeto. Então tu acaba formando 5 tipos de imagem, tudo bem? Então beleza, mas vamos lá. Então sempre que eu botar o meu objeto aqui, eu vou formar o mesmo tipo de imagem. Estou escolhendo aqui 2 raios de luz, dos raios notáveis que a gente conhece, para formar a nossa imagem. O primeiro, o raio que vem paralelo ao eixo principal, incide no espelho e reflete na direção do foco, ó, saindo dessa direção. Outro raio de luz que vem na direção do vértice, a gente aprende que aqui o eixo principal funciona como se fosse anormal e acaba que o quê? Você tem esse ângulo sendo igual a esse aqui, ó, certo? Ele reflete simetricamente. Se eu prolongar o raio refletido no primeiro e o refletido no segundo, eu formei aqui um ponto de encontro. Ó. Você vê que os raios aqui refletidos não se encontram, mas os prolongamentos deles sim. E como eles se encontram do outro lado aqui do espelho, o prolongamento dos raios, a imagem é o quê? Virtual. Tudo bem? É o que define ela como sendo virtual. Ela aponta no mesmo sentido do objeto, direita, e aqui ela é menor do que o objeto. Tudo bem? Toda a imagem do espelho convexo vai ser dessa maneira. O que ele quer saber é o que acontece quando o objeto se afasta, certo? Se afasta aqui do espelho. No caso do objeto se afastando, nós temos um detalhe. Você pode provar isso fazendo o próprio desenho. Imagina, por exemplo, que o teu mesmo objeto, ó, de mesmo tamanho, ele vem agora parar bem aqui. Você vai desenhar de novo o quê? Um raio notável, certo? Esse raio notável ó, vem em paralelo, por exemplo, desenha o mesmo raio notável. Ele vem aqui na mesma direção, bate e reflete na direção do foco que está na mesma posição. Então seria esse mesmo raio refletido. Só que se eu escolho agora um raio que vem aqui na direção do vértice, ó, ele está um pouco mais fechadinho. Esse ângulo ele vai refletir aqui mais fechadinho. Então você vai prolongar esse raio aqui e vai perceber que ele vai se formar bem aqui, ó, encontrando com esse raio refletido. Então a tua segunda imagem estaria bem aqui, ó. Essa seria a imagem 1, essa seria a imagem 2. O que é que tu percebeu? Teu objeto se afastou, tua imagem também se afastou. E ela ficou o quê? Menor do que ela estava antes. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente já pode dizer que à medida que o objeto se afasta, o carro se afasta, a imagem dele o quê? Se afasta do espelho também e ela diminui o seu tamanho. Então, item A, se tornará real e maior? Não, ela é sempre virtual direita. Né? E no caso menor. Item B, permanece virtual direita, mas aumenta de tamanho? Falso. Permanece virtual direita, mas diminui de tamanho? Verdadeiro, seria o nosso item correto. O item C, certo? Uma dica que você poderia pensar também seria o seguinte, ó, raciocina. Tu já sabe que sempre no espelho convexo a imagem é virtual direita e menor. A gente tem essa informação. Então, como eu sei que a imagem sempre é virtual direita e menor, raciocina assim, ó. Quanto mais perto o objeto estiver do espelho, a imagem mais perto vai estar também do espelho e mais próximo do tamanho do objeto. Por quê? Pensa, tu já colocou a mão muito próximo de um espelho, tu vai perceber que eles ficam praticamente coincidindo, sim ou não? Se você fizer isso com um espelho, seja ele convexo ou côncavo, quanto mais próximo tiver, você vai perceber que a imagem ela vai ficar cada vez mais próximo de ficar do tamanho do objeto. No caso do espelho convexo, como a gente sabe que a imagem sempre é menor, quanto mais próximo daqui, ela vai ficar mais perto do tamanho do objeto. Então, se eu afasto, ela tende a ficar o quê? Cada vez menor. Então, ao aproximar, ela cresce para tentar se igualar com o objeto. Ao afastar, ela diminui. Tudo bem? No espelho côncavo, olha como é que seria se eu colocasse o objeto lá próximo do espelho. Se eu boto ele muito próximo, o objeto aqui ó, vai ter uma imagem bem próxima dele. Mas se eu afastar um pouquinho aqui, até antes de chegar aqui na distância focal, acaba que a minha imagem se afasta aumentando de tamanho. Então, no caso do côncavo, ela aumentaria de tamanho
No caso do convexo, ela diminui de tamanho. Tudo bem? Então lembra desse lance de quanto mais pertinho do espelho, mais próximo vai estar o tamanho da imagem do tamanho do objeto. Aí você só relaciona. Nessa posição do côncavo, a imagem é maior do que o objeto. Então, se eu afasto, ela ficaria maior. Aqui, na posição do convexo, em relação ao objeto, ela é menor. Então, se eu afasto, ela diminui de tamanho. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem o item C como sendo a nossa resposta.